Magna Santana, 6h24. 6h24, Narciso Machado, e a gente está acompanhando, quer dizer, conhecendo os novos parlamentares, aqueles que vão assumir em 2025 uma cadeira na Câmara de Vereadores e aqui em Aracaju. Então, nosso segundo entrevistado é o Lúcio Flávio, eleito pelo PL pela primeira vez que ele se candidata à Câmara de Vereadores de Aracaju e já consegue aí a vitória. 3.847 votos. Lúcio Flávio, muito obrigada. Lúcio Flávio é publicitário, já conhece a área da comunicação, enfim, acho que isso também ajudou, né? Lúcio, bom dia nos estúdios lá no Narciso. Obrigada por nos receber assim tão cedo e falar dessa vitória, como foi essa campanha e a gente falar um pouco da expectativa de você no parlamento. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Mais uma vez, Lúcio. Meu muito obrigado ao Grupo Fã de Comunicação, ao Sandro e Mira, todos que fazem aí essa empresa. Eu estou muito feliz. Quase 4.000 aracajuanos foram às urnas para acreditar no projeto de Lúcio Flávio. E aqui eu quero primeiro render o meu agradecimento a Deus por ter permitido. Emoção, né? Realmente, imagino que é uma batalha e como isso mexe, né? Agradeço a Deus, primeiramente, e agradeço ao povo de Aracaju, quase 4.000, perdão que desculpa, Narciso, eu estou um pouco sem voz. Natural ainda. Candidato a vereador de Aracaju. Natural, como o Narciso está dizendo, é natural, sem voz, natural a emoção, tudo isso a gente compreende. Eu agradeço muito porque todos sabem que eu faço uma caminhada muito pautada nos valores conservadores, nos valores da família, nos valores cristãos, e não é fácil a gente fazer as pessoas entenderem que a célula mais importante de uma sociedade para as políticas públicas é a família, que é o nascedor da sociedade. Toda a sociedade, ela começa na família. É a célula inicial. Se a família vai bem, se você tem filhos bem, se a família é funcional, numa família tóxica, que o seu filho não está no crime, que o seu filho não está nas drogas, que o seu filho está estudando, aí sim a gente tem uma sociedade que é feliz para todo mundo e que a gente consegue conviver em harmonia enquanto sociedade. Então essa é a minha bandeira, não é fácil. Todos sabem e acompanharam que por conta de uma cartilha como essa, que apenas defendia a família, eu fui processado, recebi 3 processos eleitorais, mas a gente avançou. Esse tipo de retaliação e perseguição tentando censurar o nosso material não prosperou. Isso significa que as pessoas entendem os valores conservadores, de direita, da família, e acima de tudo, como você sabe, como eu estou com a minha bandeira aqui, Narciso, a bandeira do Brasil, os valores da Deus, Pátria, Família e Liberdade. Essa é a minha camisa, e eu quero mandar um abraço a todos os apoiadores do presidente Bolsonaro que nos elegeram e entenderam a nossa caminhada e a importância de termos no Parlamento Municipal, na Câmara de Leis do nosso município, pessoas que enxerguem as leis e construam leis a partir desse ponto de vista, a partir dessa lente, desse prisma, o que é importante, a gente construir leis pensando sob o ponto de vista da família, Magna. Bom, a Câmara, a gente percebe, ela será bem diversa, nós temos vereadores reeleitos e está chegando muita gente nova. Então, transitar com tanta diversidade precisa muito de jogo de cintura. Nós sabemos qual será o prefeito em 2025. Independente disso, isso influencia em alguma coisa, altera alguma coisa, você sabe que, e você que é da área de publicidade, você de certa forma conhece e já está na política, né? Não será uma tarefa assim muito fácil, alguns desafios pela frente. Sim. Na base da minha candidata a prefeita, nós temos 2 vereadores eleitos, a gente sabe que não é uma tarefa fácil lidar, né, com uma Câmara de 26 vereadores, mas a gente entende que a maioria dos eleitos terão a consciência de que, independente do prefeito eleito, da prefeita eleita, nós precisamos entender que quem nos colocou lá não foi o prefeito ou a prefeita, foi o povo de Aracaju. E a gente precisa entender que a gente precisa fazer leis pensando nisso, ou fiscalizar a gestão municipal pensando nisso, não apenas pensando em ser base ou oposição, situação oposição. Mas eu creio, sabe, Magna, assim, eu ainda espero o tempo e que a Câmara de Vereadores ela não seja baseada ou pautada nisso, em situação oposição, mas baseada na construção de uma cidade melhor. A gente está vendo aí
que nós tivemos um prefeito eleito em que a sua aprovação foi de 20%, o seu candidato foi 20%, ou seja, 80% das pessoas decidiram por outros candidatos, ou decidiram até, você viu a abstenção de 80 mil pessoas, ou decidiram até por ninguém. Então, é importante que a gente tenha consciência, enquanto vereadores, que nós precisamos construir leis ou fiscalizar o município de Aracaju pensando nas pessoas, não na antiga política do amém, daquilo que o prefeito pede se faz, porque se tem cargo na prefeitura, porque se é amigo do prefeito. Então, eu acho que as urnas deram uma boa resposta para quem é político. Muitos vereadores, inclusive, não conseguiram ser reconduzidos à Câmara, e eu acho que a população deu um sinal. Se os políticos que foram eleitos, se os meus colegas na Câmara de Vereadores entenderem esse recado, a gente vai conseguir fazer uma política pública para os aracajuanos de verdade, e não uma política de coleira, uma política de cabresto, ou uma política do amém para o prefeito. Então, eu acredito na boa fé e na boa vontade. É óbvio que você me conhece, existem ali colegas eleitos que eu não vou conseguir ter nenhum tipo de afinidade política por conta dos nossos lados ideológicos que são completamente opostos. Então, eu não vou ter nenhum tipo de conexão com esquerdistas e petistas mais extremistas, mas a gente tem uma base de centro ali, que eu acho que é possível dialogar, uma base mais de centro, uma base menos ideológica, que a gente pode construir juntos projetos e políticas públicas para Aracaju, e não para a política do amém. Bom, para a gente encerrar, porque a gente vai ter ainda com certeza ao longo desse mandato muita oportunidade de conversar e de acompanhar, né, e o Jornal da Fã vai estar acompanhando também, para a gente então finalizar esse primeiro momento agora de busca, porque nós temos um segundo turno já acontecendo, né, já na rua, mas conversar com o parlamento. Ontem, Narciso entrevistou o Ricardo Vasconcelos, que já busca trabalhar até ser eleito presidente, mais uma vez, da casa. E ele, na gestão que finalizou, pautou uma certa independência do parlamento do executivo, que sempre é tido como um puxadinho, como uma subsecretaria. Então, você vai nessa linha, pretende conversar nesse período com esses novos que estão chegando na casa para formar, de repente, um grupo? Como é que você pensa para quando chegar aí 2025? Eu sou muito novo, primeira tentativa na Câmara, já fui o 12º mais votado, foram quase 4 mil votos. Eu pretendo respeitar os votos dos meus eleitores, conservadores, de direita, cristãos bolsonaristas, e não procurar fazer nenhum tipo de aliança antes de me ambientar. Em respeito àqueles que me votaram, não tenho nenhum tipo de inclinação a agrupamento, pelo menos no início, porque o meu agrupamento será os meus eleitores. Nesse momento, o nosso alvo é reeleger a minha candidata a prefeita, Emília Correia. Agora, a gente vai mergulhar de cabeça nesses próximos 20 dias. Esse é o meu foco. E num segundo momento, após elegê-la, e certamente elegeremos, Emília saiu aí no primeiro turno com uma larga dianteira, uma dianteira muito grande, mais de 40%. É algo muito novo para o segundo colocado puxar. Após isso, aí a gente vai buscar alianças e apoiamentos com pessoas que se somem a esse projeto do agrupamento de Emília Correia. Nesse momento, é focar no segundo turno, não tenho pretensão de aliança, formação de grupo, ou nenhum tipo dessa iniciativa, primeiro porque eu sou novo, e segundo porque os meus eleitores sabem o que esperam de mim lá. Então, primeiro eu quero lhe agradecer também, Magna, porque essa é a primeira entrevista que eu estou dando para uma emissora de rádio, e ontem eu dei para o portal Fã F1 também, foi a primeira entrevista que eu dei já como vereador eleito. Então, Fã, vocês já farão parte da minha história enquanto político de mandato em Aracaju. Obrigado, Magna. Bom, Narciso, Magna, você só para encerrar, eu queria fazer 2 questionamentos ao Lúcio. Primeiro, nesse campo do... Eu vou colocar o retorno para ele, porque fica mais fácil aqui, tá bom? Pronto. Pois não, Narciso. Lúcio, bom dia, mais uma vez, parabéns, já o parabenizei pelo WhatsApp, lhe desejo sucesso aí no seu desafio de representar o povo na Câmara. 2 perguntas, nesse campo do que Magna falou, desta articulação anunciada ontem aqui pelo presidente Ricardo Vasconcelos de tentar mais uma vez ser presidente da Câmara, você foi procurado? E a segunda seria o seguinte, nós tivemos um avanço da bancada conservadora dentro da Câmara de Vereadores. Nós temos o pastor Alex, o pastor Diego se reelegeu, você eleito e a Moana Valadares também eleita. Assim,
que assumem, digamos assim, este perfil mais conservador, nós temos vocês 4. Como é que será essa convivência entre vocês? Não, Célia, primeiro respondendo sobre o Ricardo, conheço ele, reconheço uma gestão diferente que ele fez enquanto presidente. Ricardo foi um presidente que não se curvou à Prefeitura de Aracaju, pelo contrário, enfrentou muitas vezes divergência com o prefeito Edvaldo Nogueira, e isso eu reconheço, eu o respeito, o conheço, mas ele não me procurou ainda. Pelo menos eu não consegui enxergar nenhuma mensagem dele no meu WhatsApp que explodiu, eu não consegui dar conta da quantidade de mensagens que recebi. Segundo, eu quero reconhecer, só fazendo uma correção, também ao Fábio Meirelles. Fábio Meirelles também é conservador, é da minha igreja, foi eleito, é Sim, da Fábio, Frente Parlamentar perfeito. Evangélica, apesar de ser aí da base do prefeito e do Luiz, é meu irmão, meu amigo. Ô Lúcio, mas o Fábio Meirelles não tem essa atuação dentro dessas pautas tão polêmicas, digamos assim, como vocês têm. Sim, sim, verdade. Ele não é um ativista. Não é, como verdade. Eu sou, por exemplo. Isso. De fato, você tem razão. Apesar de pensar como nós. Essa é uma bandeira minha. Nós avançamos muito, nós estamos muito felizes. Acho que isso é uma herança, sabe, Narciso, de uma motivação, de uma incitação do presidente Bolsonaro a estas eleições municipais. Ele fez muitas lives, muitos encontros e muitos vídeos incitando a participação conservadora nas eleições municipais, dada a importância delas para 2026. Então você tem um olhar muito técnico e realmente identificou um resultado que foi diferente, e nós acreditamos que essas pautas avancem nessa próxima legislatura. Perfeito. Lúcio, só para interagir um pouco você com os ouvintes, a Mara diz aqui, ó, ele agora é vereador de Aracaju, esqueça especificamente os seus eleitores, diz aqui a Mara. Fique à vontade, Lúcio. Eu não tenho como deixar de honrar e reconhecer meus eleitores. É impossível. Aqueles que apostaram e acreditaram, todos os demais pensamentos diversos estarão ali representados. O PT está representado e representa lá a esquerda, o PSOL está representado e vai representar os eleitores dele. Não tem como eu não representar quem me elegeu, mas não apenas eles, mas estarei ouvindo e dando atenção a todos aqueles que sabem como eu penso política, sabem qual é a minha lente de olhar a política pública, e assim como eles esperam de mim, eu tentarei honrar cada voto desse, esperando de mim um vereador conservador, de direita e defendendo as pautas cristãs, como eu sempre fui na minha vida pública, enquanto figura pública. Então, Mara, obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. Serei seu vereador de Aracaju, mas estarei dando atenção àqueles que esperam de mim um vereador conservador, mas respeito a sua opinião. Perfeito. Lúcio, obrigado pela participação, sucesso aí no seu mandato. Obrigado, Narciso. Você faz parte agora da minha história. Primeira entrevista de rádio, você e Magna, e ontem, primeira entrevista de podcast lá com a Fan F1. Obrigado, Sandro Limiro. Um abraço aí. Obrigada, Lúcio. Parabéns mais uma vez pela vitória. Vamos estar acompanhando, sim, o seu mandato. Pode contar com o nosso jornalismo também. Com você, Narciso. Volto já já.